Existem sobrenomes que se pronunciam em voz baixa. E depois, existe Gambino, um legado que não conquistou o poder, o esmagou. Riqueza descomunal, traições silenciosas e uma frieza que operava sem deixar rastros. Tudo começou com Carlo Gambino, um cérebro criminoso moldado nos becos de Nova York. Uma mente afiada como uma lâmina, uma vontade forjada na vingança siciliana. Enquanto o mundo mudava, ele erguia seu império nas sombras. Um marionetista invisível, cujos fios sempre terminavam em sangue. Mas o mais inquietante não foi como chegou ao topo, foi como conseguiu permanecer lá, desviando de 1000 lâminas prontas para cortar-lhe o pescoço. Seu herdeiro, Paul Castellano, parecia um rei sem coroa, um empresário entre assassinos, odiado por cheirar a perfume e não a pólvora. Então surgiu John Gotti, brilhante, audacioso, imparável, um mafioso que vivia para os flashes e morria pelo protagonismo. Sua ascensão foi meteórica, sua queda, inevitável. Do silêncio calculado de Gambino ao estrondo imprudente de Gotti, a história dessa família não é apenas uma lenda criminosa. É um aviso. Até os impérios mais temidos podem desmoronar, se o ego pesar mais que a lealdade. Origens de Carlo Gambino. No início do século XX, as ruelas de Palermo misturavam elegância com perigo. Carruagens impecáveis, ternos sob medida e olhares que podiam matar. Muitos desses homens distintos não eram aristocratas. Eram mafiosos. Chamavam-se de Sociedade da Honra, um clã que combinava antigos códigos com uma violência impiedosa, dominando cada canto da vida cotidiana com mão de ferro. Não é por acaso que dessas ruas nasceram alguns dos padrinhos mais temidos da história. Em 24 de agosto de 1902, nesse mesmo cenário, nasceu um menino. Um que, mais tarde, construiria o império criminoso mais poderoso do planeta. O seu nome, Carlo Gambino, filho de uma família influente, com a máfia profundamente enraizada no sangue, cresceu sob a proteção e a ameaça da Cosa Nostra. Vivia num bairro onde nem a polícia nem o exército ousavam entrar. Ali, o crime não era uma anomalia, era a norma. A influência de Dom Vito. Nem a polícia nem os militares se atreviam a cruzar aquelas ruas. Eram dominadas por um poder mais antigo que o próprio Estado e muito mais temido, a máfia. O jovem Carlo observava em silêncio aqueles homens de respeito. Tinham tudo: autoridade, fortuna e uma devoção quase religiosa de quem os rodeava. Caminhavam com elegância, impunham respeito sem levantar a voz. Os homens tiravam o chapéu ao vê-los passar. As mulheres beijavam-lhes as mãos. Não usavam coroas, mas eram reis. E entre todos, um reinava sem discussão. Dom Vito Cachofero, o chefe absoluto da Sociedade da Honra, tinha carisma, sangue frio e uma intuição criminosa que Carlo jamais esqueceria. Dom Vito não era apenas mais um pistoleiro. Não atirava por impulso, nem destruía por orgulho. Transformava o medo em negócio. Onde outros intimidavam com violência, ele oferecia proteção, em troca de uma quantia razoável. E os comerciantes, longe de resistirem, pagavam com satisfação, porque, sob a sua sombra, o perigo desaparecia. Carlo observava tudo, e não sonhava em parecer-se com ele. Sonhava em superá-lo. O nascimento do criminoso. Carlo não nasceu para ficar à margem. Queria estar no centro. Queria ação, poder, respeito. Abandonou a escola ainda adolescente. E, graças aos contatos da família, conseguiu o que queria. Um lugar ao lado de Dom Vito, como homem de confiança. Quando um comerciante atrasava os pagamentos, Carlo não negociava. Simplesmente organizava um acidente. À primeira vista, não impunha respeito. Tinha 1,70 m de altura, compleição normal, roupas simples. Não usava ternos caros nem levantava a voz. Mas possuía duas características que o tornavam perigoso. Um nariz afiado como uma lâmina e um sorriso astuto que nunca era gratuito. Era calado, reservado, mas tinha uma filosofia que o guiava.
Para sobreviver neste mundo, você precisa ser metade leão, metade raposa. A raposa detecta a armadilha de longe. O leão ruge tão forte que faz os chacais tremerem. Carlo foi exatamente isso. Astuto quando necessário, implacável quando preciso. Dom Vito percebeu de imediato. Aquele rapaz não era um peão. Era uma peça-chave. Aos 19 anos, sua lealdade, inteligência e frieza lhe garantiram um lugar oficial na Sociedade da Honra. Mas enquanto Carlos subia, fora da Sicília, o mundo estava prestes a mudar para sempre. O salto para a América. Enquanto Carlo crescia, a Itália tornava-se cada vez mais hostil. Na década de 1920, o fascismo de Benito Mussolini ganhava força. E, para ele, a máfia não era apenas um problema. Era um inimigo a ser exterminado. Batidas policiais, prisões, desaparecimentos. A Sicília já não era refúgio para os homens de honra. Era uma armadilha. Os jovens mafiosos entenderam rapidamente. Ficar significava acabar atrás das grades ou debaixo da terra. Aqueles que tinham contatos na América usaram-nos sem pensar duas vezes. Carlo tinha muitos. Por parte de mãe, pertencia aos Castellano, um clã mafioso já estabelecido em Nova York. O caminho era claro: atravessar o oceano ou desaparecer. Em novembro de 1921, Carlo tomou sua decisão. Embarcou num cargueiro, escondido entre barris de vinho e azeite de oliva. A família pagou uma boa quantia para que o capitão o protegesse durante a viagem. Um mês depois, o navio atracou em Norfolk, Virgínia. E, entre toda a tripulação, apenas um passageiro desceu lentamente. Vestia seu melhor terno. Não olhou para trás. Com apenas 19 anos, Carlo Gambino pisou em solo americano como se já fosse seu. Não era mais um imigrante. Era um príncipe do crime. E acabava de chegar ao seu novo reino. Um novo começo. Pouco antes do Natal de 1921, Carlo Gambino iniciou sua vida na América. Não veio tentar a sorte. Veio construir poder. E não partia do zero. Tinha algo que outros não tinham. Uma família já bem posicionada no crime organizado de Nova York. Conseguiram para ele um apartamento modesto perto do porto do Brooklyn. E não demoraram a colocá-lo no negócio. A cidade estava sedenta. A lei seca havia transformado o álcool em ouro líquido. Enquanto o povo implorava por um gole, a máfia enchia copos e bolsos. Entre os mais ativos estavam os primos de Carlo, os Castellano, traficantes disfarçados de empresários. Seus caminhões não entregavam frutas nem móveis. Levavam garrafas, barris e maços de dinheiro escondidos. Gambino não demorou a encontrar seu lugar, conduzindo com calma, vigiando com sangue frio. Era motorista, sim, mas também guarda-costas. E, se fosse preciso, sabia exatamente quando e onde puxar o gatilho. Os primeiros passos na máquina criminosa, as rotas do contrabando, eram verdadeiros campos de batalha. Cada entrega de álcool durante a lei seca podia transformar-se numa emboscada. Cada garrafa podia custar uma vida. As gangues rivais disputavam carregamentos como se fossem barras de ouro. E Carlo, cada vez mais mergulhado nesse mundo, não demorou a chamar a atenção dos verdadeiros chefes. Foi então que conheceu Joe, The Boss, Masseria, o patriarca siciliano que dominava, sem oposição, o crime organizado em Nova York. Um símbolo da velha escola. Um verdadeiro homem de honra. Carlo viu a oportunidade e não a deixou escapar. Entrou no seu círculo e não demorou muito para que o seu talento começasse a brilhar. Era eficiente, preciso, invisível. Sabia movimentar dinheiro, organizar operações, manter a boca fechada e desaparecer quando necessário. Rapidamente tornou-se indispensável, mas também era algo mais estratégico. Sabia que naquele mundo, depender de um único chefe era uma sentença de morte, porque ali as balas não avisavam, e a lealdade cega era o caminho mais curto para o cemitério. Carlo tinha isso claro. Não iria morrer por ninguém, nem mesmo por Joe, The Boss. O início da traição, no início da década de 1930,
O mundo do crime em Nova York estava à beira do colapso. Joe, The Boss Masseria, travava uma guerra sangrenta contra o seu eterno rival, Salvatore Maranzano, outro padrinho siciliano que não respondia a ninguém. Para os jovens mafiosos como Carlo, aquilo era uma loucura. Uma guerra de egos que não trazia benefícios, apenas cadáveres. A máfia estava a sangrar por dentro. Entre os mais próximos de Gambino estava alguém diferente. Lucky Luciano. Frio, brilhante, implacável. Luciano não queria apenas ganhar. Queria reinventar as regras do poder. E tinha um plano. Olha, Carlo, vamos direto ao ponto. Esses velhos estão arruinando tudo. Essa guerra de território, esse código de honra, já não servem para nada. Enquanto eles se matam por orgulho, nós poderíamos estar enchendo os bolsos. Quer fazer uma limpeza? Se não saírem do caminho, nós os apagamos. Já estão mortos e nem sabem. Mas preciso de alguém como você. Não mais um capanga. Alguém com cérebro. E por que confiar em você? Já tem meio exército. Porque você não tem esse ego maldito que estraga tudo. Você é paciente, calculador, e quando precisa ser cruel, é sem hesitar. Se eu entrar, quero a minha parte. Nada de promessas vazias. Terá dinheiro, poder, carta branca. Mas se me trair, eu te enterro e depois te mato outra vez. E se você me passar a perna, eu corto suas bolas e faço você engoli-las. É por isso que eu te quero comigo. Negócio fechado? Fechado. Carlo, a raposa, escolheu o seu lado. E, com esse movimento silencioso, colocou-se a um passo do trono. Não sujou as mãos. Não se expôs. Jogou para ganhar, sem arriscar demais. O seu objetivo era simples: ficar rico o mais rápido possível, deixando para trás os códigos enferrujados da velha máfia siciliana. Em 15 de abril de 1931, tudo mudou. Luciano convidou Joe, The Boss Masseria, para almoçar num restaurante em Coney Island. Enquanto se ausentava da mesa, 4 homens armados entraram e o executaram a sangue frio. Com Masseria fora do tabuleiro, Gambino alinhou-se brevemente com Salvatore Maranzano, o novo capo, em ascensão. Mas Maranzano, confiante por ter ao seu lado aqueles jovens ambiciosos, não viu chegar o inevitável. A traição. Por ordem de Luciano, foi assassinado no próprio escritório, metralhado e esfaqueado até morrer. Com a sua queda, encerrava-se uma era. E começava outra, uma era que Carlo Gambino soube escolher desde o início. Os primeiros degraus do poder. Com a morte de Maranzano, nasceu uma nova máfia. Uma geração sem nostalgia, sem códigos românticos, sem honra. E, à frente, Lucky Luciano, que a transformou naquilo que sempre quis. Uma empresa. Nada de juramentos antigos ou rituais ultrapassados. Agora havia votos, hierarquias e um conselho de administração do crime. Cada família tinha o seu lugar à mesa. E Carlo Gambino, que havia jogado suas cartas com precisão cirúrgica, recebeu a sua recompensa. Foi colocado sob o comando de Vincent Mangano, o chefe absoluto do porto do Brooklyn. Uma posição estratégica para controlar mercadorias, influências e milhões de dólares. A partir dali, Carlo começou a erguer o seu próprio império. Aprendeu os segredos do negócio sujo. Empréstimos com juros impossíveis, jogos clandestinos, roubos planejados de mercadorias. Tudo operando com eficiência e sem alarde. E o seu talento não demorou a dar frutos. Aos 29 anos, foi promovido a capo, líder da sua própria célula mafiosa. O seu primeiro movimento foi uma declaração de princípios. Escolheu o seu primo, Paul Castellano, como um dos homens de confiança. Paul, filho de um corredor de apostas do Brooklyn, também havia nascido dentro do crime. E Carlo, que entendia melhor do que ninguém que os inimigos estavam sempre por dentro, sabia que, nesse jogo, só se sobrevive confiando no sangue. Somente sangue no círculo. Carlo conhecia as regras não escritas do poder. E também conhecia os riscos. Ele tinha visto traições nascerem de dentro
e sabia que, na máfia, o verdadeiro inimigo muitas vezes comia na mesma mesa. Por isso, não confiava em qualquer um. Com Paul Castellano era diferente. Não era apenas leal, era família. E para Carlo, o sangue não era um detalhe. Era a única garantia. Menos tempo olhando por cima do ombro significava mais tempo para traçar a sua ascensão. Assim, criou algo em comum. Um círculo fechado, hermético, reservado apenas aos seus. Nada de compadres, nada de favores. Só podiam entrar aqueles que partilhassem o seu sobrenome ou o seu sangue. Muitos diziam que ele exagerava, que essa confiança cega era um erro. Mas a Carlo não importava. Em 1932, aos 30 anos, selou essa estratégia com mais um passo. Casou-se com Catherine Castellano, irmã de Paul, e também sua prima-irmã. Um casamento que, para qualquer católico, seria inaceitável. Mas na máfia, não se tratava de religião. Tratava-se de poder. Não foi um ato de amor. Foi uma jogada de mestre. Uma fusão entre duas linhagens criminosas que blindava o seu controle e eliminava qualquer fissura. Oportunidade entre ruínas. Carlo e Catherine instalaram-se numa casa modesta no Brooklyn. Tiveram 3 filhos e uma filha. De fora, tudo parecia normal. Um pai de família carinhoso, disciplinado, devoto. Mas nem o casamento, nem a paternidade conseguiram frear a sua ambição. O poder continuava sendo a sua única obsessão. Em 1933, a lei seca chegou ao fim, e com ela, muitos mafiosos viram suas fortunas afundarem. O contrabando de álcool deixava de ser um bom negócio. Mas Carlo viu o que outros não viram. Onde a maioria via o fim, ele viu uma nova oportunidade. O álcool ainda tinha mercado, desde que se burlassem os impostos. E foi exatamente isso que ele fez. Começou a vender mais barato do que as lojas de bebidas legais e, assim, conseguiu o seu primeiro grande golpe de fortuna. Mas não passou despercebido. Em 1937, foi condenado por evasão fiscal após operar uma destilaria clandestina que havia produzido mais de 1 milhão de galões na Filadélfia. Ainda assim, saiu quase ileso. Uma pena leve, nem um único dia na prisão. E não perdeu o ritmo. Em 1941, com os Estados Unidos entrando na Segunda Guerra Mundial, Carlo já pensava em como transformar o conflito em lucro. O governo começou a racionar produtos essenciais: carne, chocolate, gasolina, até mesmo meias de nylon. Cada bem escasso era, para ele, o mesmo que uma mina de ouro esperando para ser explorada. Mercado negro e chantagem. Durante a guerra, os cupons de racionamento tornaram-se tão valiosos quanto o ouro. E Carlo, como sempre, encontrou uma maneira de transformá-los em dinheiro. A sua equipa roubava, falsificava e acumulava milhares deles. Quando o governo tentou protegê-los, guardando-os em bancos, Carlo fez o que sabia fazer melhor: subornar. Alguns envelopes por baixo da mesa e os cupons voltavam às suas mãos. O dinheiro negro não parava de entrar, mais 1 milhão somado à conta. Mas para Gambino, nunca era suficiente. Pouco depois, identificou outro nicho, um que quase ninguém na máfia tocava: os bares frequentados por homens homossexuais. A Carlo não interessavam as luzes, a música nem o ambiente. O que ele via era outra oportunidade. Numa época em que sair do armário podia destruir reputações, esses bares eram frequentados por profissionais influentes: advogados, médicos, empresários. Gambino não procurava proteger ninguém, procurava extorquir. Montou uma rede de chantagem precisa e implacável. Ameaçava expô-los e cobrava pelo silêncio. Enquanto outros usavam a violência, Carlo jogava com algo muito mais poderoso: o medo, os segredos e o silêncio. Nos anos 50, já tinha a reputação de ser um dos maiores geradores de dinheiro de toda a organização. E o mais impressionante era que nem sequer tinha chegado ao topo. O trono de sangue. Carlo Gambino já era uma figura-chave dentro da família do crime Mangano. Mas a sua ascensão tinha estagnado. Em 1951,
O chefe da família, Vincent Mangano, desapareceu sem deixar rastro. E todos sabiam quem estava por trás. Albert Anastasia, seu braço direito e rival direto de Carlo. Anastasia era temido até entre assassinos. Chamavam-no o Senhor da Morte. E comandava a brutal esquadra de assassinos de aluguel conhecida como Murder, Inc. A sua reputação não foi construída com palavras, mas sim com cadáveres. Em 1956, Anastasia nomeou Carlo como seu segundo no comando. Um movimento arriscado e, aparentemente, generoso. Mas Carlo não se iludia. Sabia que nunca herdaria o trono pela via tradicional. Ambos já tinham passado dos 50, mas Anastasia ainda tinha energia de sobra e uma violência muito longe de se extinguir. Carlo, fiel ao seu estilo, não levantou a voz, mas tomou uma decisão silenciosa e definitiva. O caminho para o poder devia ficar livre, e não hesitou. A 25 de outubro de 1957, Anastasia entrou na sua barbearia habitual, no Park Sheraton Hotel, em pleno Manhattan. Colocaram-lhe uma toalha quente sobre o rosto e então 2 homens invadiram o local. 5 disparos. A última bala atravessou o seu crânio. Fim da linha. Com a sua morte, nada se interpunha entre Carlo e o poder absoluto. Tinha conseguido sem explosões de violência, sem escândalos, apenas com inteligência, paciência e uma dose precisa de sangue. Agora era o chefe supremo da família Mangano. Mas não por muito tempo, porque essa família em breve levaria o seu nome. A família Gambino acabava de nascer, o novo padrinho. Aos 55 anos, Carlo Gambino alcançou o seu objetivo final: tornar-se o chefe absoluto da sua própria família do crime. Eliminara rivais, neutralizara ameaças e tomara o controle sem levantar a voz. Agora, o seu nome já não apenas inspirava medo, era uma lenda. A recém-nomeada família Gambino controlava o porto de Brooklyn, uma artéria por onde fluíam milhões em mercadorias e ainda mais em subornos. Mas Carlo não era um chefe estático. Sabia que o verdadeiro poder não se herda, multiplica-se. Diversificou os seus negócios. Apostas clandestinas, manipulação de contratos na construção civil e até fraudes financeiras em Wall Street. Em 1962, selou uma jogada de mestre. Organizou o casamento do seu filho mais velho, Tommy, com a filha de um dos capos mais poderosos de Nova York, Thomas Lucchese. Não foi um casamento, foi um pacto. Graças a essa aliança, Gambino teve acesso a um novo negócio milionário: o controle do aeroporto John F. Kennedy. Desviavam carregamentos inteiros, subornavam sindicatos e os funcionários informavam exatamente quando e o que chegava. O dinheiro já não se obtinha com pistolas. Chegava pontualmente, como um relógio suíço, e sem deixar rastros. O negócio do silêncio. Enquanto o dinheiro fluía do porto e do aeroporto, Carlo Gambino continuava a expandir o seu império. Desta vez, colocou o foco num setor-chave da cidade: a indústria do vestuário. Nada menos que 70% de toda a roupa vendida nos Estados Unidos passava por fábricas nova-iorquinas. E onde há volume, há pontos fracos. Infiltrou os pequenos, mas poderosos sindicatos de camionistas. E com isso, assumiu o controle absoluto do transporte de mercadorias. A equação era simples. Se uma empresa não pagasse, a sua mercadoria não chegava às lojas. Extorsão sem necessidade de disparos. Negócios à moda antiga. Fiel ao código da omertá, Gambino dirigia o seu império a partir da sua modesta casa no Brooklyn. Nada de escritórios luxuosos, nem chamadas telefônicas comprometedoras. As decisões mais delicadas, até mesmo sobre quem devia morrer, eram tomadas na sua sala de jantar. Às vezes, bastava um leve aceno de cabeça. Não falava, não assinava, não deixava rastro, e por isso ninguém conseguia alcançá-lo. O seu silêncio era a sua melhor armadura, e a sua mente, a razão pela qual ninguém se atrevia a tocá-lo. O poder de não brilhar. Carlo Gambino tinha tudo: dinheiro, influência, poder absoluto. Mas,
Em vez de exibi-lo, escondia-o. Evitava câmaras, entrevistas, festas. Não se deixava ver em Cadillacs reluzentes, nem rodeado de guarda-costas. Preferia um Oldsmobile cinzento, velho, discreto, e vivia numa casa modesta no Brooklyn, como qualquer reformado de bairro. Essa era a sua armadura. A invisibilidade como estratégia. Enquanto outros procuravam fama, ele apostava no anonimato. E resultava. O seu perfil baixo era o seu escudo mais eficaz. Para o público, era apenas um imigrante idoso, educado, quase simpático. Mas, para quem realmente o conhecia, o seu nome impunha mais respeito do que uma pistola carregada. Aliados e inimigos sussurravam o mesmo. A traição era a sua língua nativa. Não hesitava em eliminar aqueles que o tinham ajudado a subir, se isso significasse permanecer no topo. No final da década de 1960, a família Gambino tinha 25 grupos ativos e mais de 800 homens sob o seu comando. Sem discussão, era o homem mais poderoso de Nova York. E o mais surpreendente, nunca se naturalizou. Nunca terminou a escola. E, mesmo assim, construiu um império criminoso avaliado em milhões, edificado não sob os holofotes, mas a partir das sombras. O rei nas sombras. Numa das suas raras saídas noturnas, Carlo Gambino assistiu a um espetáculo de Frank Sinatra e, embora o cantor fosse a estrela no palco, todos sabiam perfeitamente quem mandava na sala. Entre uma atuação e outra, Sinatra convidou-o para o camarim. E não apenas a ele, a todo o seu grupo. O segundo espetáculo, previsto para as 20:00, atrasou-se 40 minutos. Ninguém interrompe o Don, nem mesmo Sinatra. Mas o compromisso de Carlo não terminava com a sua família criminosa. Estava também profundamente ligado à sua família de sangue. Queria manter o seu filho mais velho, Tommy, longe do crime. Por isso, enviou-o para estudar no Manhattan College, uma decisão pouco comum para o filho de um padrinho. Ao lado dele, a sua esposa Catherine, uma mulher silenciosa, mas fundamental. Não fazia perguntas, mas era o coração do lar. Quando os mafiosos mais duros cruzavam aquela porta, Catherine recebia-os com um café expresso e um sorriso. Sempre perguntava pelas famílias, pelos filhos e, com isso, desarmava-os por completo. Graças a ela, a casa dos Gambino parecia igual a qualquer outra do bairro. Acolhedora, organizada, quase respeitável. Mas essa fachada não enganava a todos. Os federais sabiam exatamente o que havia por trás. Sabiam que, entre aquelas paredes, vivia o criminoso mais poderoso do país. E, por isso, sem descanso, a casa esteve sob vigilância constante, dia e noite. O começo do fim, no final da década de 1960, o reinado de Carlo Gambino começou a apresentar fissuras, pequenas rachaduras que, com o tempo, se tornariam impossíveis de tapar. Em 1969, John Gotti, um associado da família, foi capturado junto com o seu irmão ao roubar um caminhão de carga no aeroporto JFK. O incidente não afetou diretamente os negócios, mas acendeu todos os alertas. A atenção da mídia e da polícia voltou-se novamente para o padrinho. Um ano depois, Carlo foi formalmente acusado de ter orquestrado um assalto violento. Mas, como tantas vezes antes, o seu advogado conseguiu adiar o processo indefinidamente. Desta vez, porém, a lei não era o seu único inimigo. A sua esposa, Catherine, foi diagnosticada com câncer e, em 1971, após uma longa batalha, faleceu. Para Carlo, foi um golpe que nem a justiça nem a polícia tinham conseguido dar-lhe. Um golpe mais profundo do que qualquer sentença. Mas os problemas não terminaram aí. Frustrado com a estagnação judicial, o governo decidiu seguir outro caminho. Expulsá-lo para a Sicília, alegando a sua condição de imigrante ilegal. Curiosamente, sempre que a deportação parecia iminente, a saúde de Carlo deteriorava-se misteriosamente. Problemas cardíacos repentinos, relatórios médicos estratégicos e, quando os médicos finalmente autorizavam a sua saída, os seus contactos intervinham.
O plano de expulsão desmoronava-se uma e outra vez. Gambino estava envelhecendo. O corpo começava a falhar, mas o seu controle sobre todo o resto continuava tão firme como sempre. O último movimento do mestre. Quando a deportação parecia inevitável, Carlo Gambino fez a sua última jogada. E, como sempre, foi em silêncio e com precisão cirúrgica. 2 membros influentes do Congresso aceitaram um acordo por baixo da mesa. $1.000 mensais para o resto da vida, em troca de permitir que Carlo pudesse permanecer em território norte-americano. E assim foi. Gambino venceu a sua última batalha política sem dar um único passo fora de casa. Mas os anos finalmente o alcançaram. O seu coração, tão frio quanto calculista, começou a falhar. No dia 15 de outubro de 1976, enquanto assistia a um jogo dos Yankees, na sua casa de verão em Long Island, Carlo Gambino morreu de um ataque cardíaco. Assim terminava a história do homem que liderou a organização criminosa mais poderosa dos Estados Unidos durante 2 décadas, sem ter passado um único dia na prisão. O seu funeral foi uma procissão monumental. Milhares vieram de todo o país, alguns por respeito, outros por medo. Mas a lenda já era eterna. Embora o seu corpo tenha sido enterrado, o que deixou para trás foi muito mais que um legado. Deixou um monstro, uma estrutura criminosa tão sólida que nem a morte do seu arquiteto conseguiu desmantelá-la. E, no entanto, na sua ausência, o caos não demorou a surgir. Os conflitos internos começaram a explodir. E muitos sabiam que esse incêndio tinha sido aceso pelo próprio Carlo antes de morrer.